O triângulo de Sierpinski, também conhecido como junta de Sierpinski, é um dos fractais mais famosos da matemática. Sua estrutura possui o formato de um triângulo equilátero, que é dividido repetidamente em triângulos menores, infinitamente. A cada etapa do processo, o padrão se repete novamente dentro de si mesmo, criando uma estrutura autossemelhante. Isso significa que, não importa o quanto você aproxime a imagem, o mesmo padrão continua aparecendo. O mais interessante é que toda essa complexidade surge a partir de uma regra extremamente simples. O fractal recebeu esse nome em homenagem ao matemático polonês Wacław Sierpiński, que estudou formalmente essa estrutura no século XX. Mas padrões extremamente parecidos com o triângulo de Sierpinski já apareciam em contextos decorativos muitos séculos antes do trabalho dele, mesmo sem uma formulação matemática formal. Essas estruturas já surgiam de forma intuitiva, muito antes de a matemática conseguir descrevê-las com precisão. O triângulo de Sierpinski pode ser construído a partir de um triângulo equilátero através de um processo recursivo extremamente simples. Primeiro, começamos com um triângulo equilátero comum. Depois, dividimos esse triângulo em 4 triângulos equiláteros menores e removemos o triângulo central. Em seguida, repetimos exatamente o mesmo processo em cada um dos triângulos restantes. E então repetimos novamente e novamente, infinitamente. O resultado é uma estrutura autossemelhante, um fractal, onde o mesmo padrão continua surgindo em escala cada vez menores. Cada triângulo removido recebe o nome de trema. É claro que esse é apenas um dos métodos, dentre vários outros que podemos empregar para a construção de uma estrutura do tipo. Matematicamente, esse processo é um exemplo de subdivisão recursiva finita, onde uma forma geométrica é continuamente dividida seguindo uma regra fixa simples, composta por um conjunto finito de passos. A cada etapa da construção do triângulo de Sierpinski, o padrão não apenas se repete, ele se multiplica. No grau 0, temos apenas um único triângulo sólido, sem divisões, sem vazios, sem estrutura interna. No grau 1, esse triângulo é dividido em 4 partes iguais e o centro é removido. Restam 3 triângulos. No grau 2, cada um desses 3 triângulos passa pelo mesmo processo. O resultado já não é mais um objeto simples, mas uma repetição em escala menor, 9 triângulos no total. No grau 3, essa lógica continua. Cada triângulo se desdobra em mais 3, o total sobe para 27, e assim sucessivamente. No grau N, o número de triângulos existentes na estrutura é dado pela fórmula geral 3 elevado a n. Ou seja, à medida que avançamos na construção do triângulo de Sierpinski, temos um crescimento exponencial no número de triângulos que o compõem. Quando a gente lida com objetos de dimensão inteira, existe uma regra bem intuitiva. Se você amplia um objeto por um fator de 2, ele se divide em 2 elevado à dimensão cópias iguais que cabem dentro dele. Por exemplo, um segmento de reta tem uma só dimensão, então se você o dobra, ele vira a junção de 2 cópias do segmento de reta original. Um quadrado é bidimensional, então ao dobrá-lo, ele vira 4 cópias do quadrado anterior. Um cubo tem 3 dimensões. Se você aumenta sua escala para 2, então ele vira 8 cópias de como era antes. E isso vale para qualquer número de dimensões. Tudo segue perfeitamente o padrão 2 elevado a d, onde d é a dimensão. Agora entra o estranho, o triângulo de Sierpinski. Quando você pega ele e aumenta de tamanho por um fator de 2, ele não se comporta como um objeto normal, entre aspas. Em vez de virar 4 cópias como um objeto 2D deveria, ele vira exatamente 3 cópias reduzidas dele mesmo, cada uma com metade do tamanho. Isso cria uma relação curiosa, expressa na equação 3 é igual a 2 elevado a d, onde d é a dimensão. E quando você resolve isso, isto é, quando você isola o d da equação, aparece a dimensão fractal, dada pela expressão que diz que d é igual a log de 3 dividido por log de 2. Que resulta em um valor aproximado de 1,585. Ou seja, ele não é um objeto unidimensional e nem um objeto bidimensional. Ele vive entre essas duas dimensões.
Agora, olha o comportamento da área. A cada etapa da construção, você remove o triângulo central e sobra apenas 3/4 da área anterior. Então, depois de n iterações, a área total é igual a 3/4 entre parênteses elevado a n. E quando n vai para o infinito, essa área vai encolhendo sem parar. Em outras palavras, ela tende a zero. Mesmo assim, o conjunto nunca desaparece. Ele continua existindo como estrutura infinita de pontos. Continuando essa ideia de estruturas que parecem simples, mas que escondem padrões infinitos, existe uma ligação surpreendente entre o triângulo de Sierpinski e algo bem mais clássico, o triângulo de Pascal. Se você pegar o triângulo de Pascal com 2 elevado a n linhas e fizer uma coisa simples, pintar em volta dos números usando uma cor para os valores pares e uma outra cor diferente para os ímpares, começa a surgir uma figura inesperada. No começo parece só um padrão de manchas, mas conforme você aumenta o número de linhas, essa coloração vai revelando uma estrutura cada vez mais organizada. E no limite, quando n tende ao infinito, o que aparece não é aleatório, é exatamente o triângulo de Sierpinski. Ou seja, um objeto fractal pode ser gerado diretamente a partir da paridade dos coeficientes binomiais, que compõem o triângulo de Pascal. Agora vem uma consequência ainda mais curiosa. À medida que o triângulo cresce, a proporção de números ímpares vai diminuindo cada vez mais, e isso leva a um resultado contraintuitivo. Quando n vai para o infinito, a proporção de coeficientes binomiais ímpares tende a zero, de modo similar ao que, como vimos, ocorre com a área do triângulo de Sierpinski, conforme incrementamos a quantidade de passos de sua construção em direção ao infinito. Em outras palavras, mesmo existindo infinitos números ímpares dentro do triângulo de Pascal, eles se tornam cada vez mais raros dentro da estrutura total. Então, de um lado você tem um fractal geométrico surgindo da repetição de remoções. Do outro, você tem um fractal aparecendo de uma regra aritmética simples, par ou ímpar. E no fundo, os dois descrevem a mesma estrutura. No fim, que nunca chega nessa fabulosa estrutura matemática, o triângulo de Sierpinski não é apenas um objeto matemático curioso. Ele mostra como regras extremamente simples podem gerar estruturas de complexidade infinita. Além disso, é uma excelente porta de entrada para o entendimento dos fractais, que são esses objetos geométricos cujas propriedades podem soar contraintuitivas ou até mesmo paradoxais, mas que também nos ajudam a entender a nossa própria realidade e nos encantar quando aplicadas na arte. E obrigado por assistir.